Pois a despeito das lutas que nós passamos e que todos nós passamos, é paz. Apesar dos sofrimentos, das lutas, das dores, é alegria. Apesar de todas as coisas, é entender que a vida com o Senhor é plena. Você não vive altos e baixos, você vive uma vida plena no Senhor. A Bíblia fala, quer comais, bebais, faça qualquer coisa para a glória do Senhor. A Bíblia fala, quem nos separará do amor de Cristo será dor, tribulação, angústia, fome. Nada, é vida plena, nada vai me separar do amor de Cristo. Quando você pega a história dos homens e mulheres de Deus, sendo apedrejados, morrendo, sendo presos, servindo como tochas em festas, passando por tanta barbárie, eles decidiram ter vida abundante, guardar o seu coração diante do Senhor e saber que somente Deus é que pode fazer isso acontecer em mim e em você. Porque se a nossa estrutura for dinheiro, vai ruir. Se a nossa estrutura de vida for paz, fora do Senhor, vai cair. Mas quando a nossa estrutura de vida é em Cristo Jesus, nada nos abala. Sabe o texto da casa construída sobre a areia e sobre a rocha? A casa construída sobre a areia, vem o vento, vem a chuva e ela cai. Mas aquele que é construído na rocha, que é Cristo, tem vida abundante. A casa não cai, vem vento, vem chuva, vem tempestade, vem tantas coisas, ela se mantém em pé, porque é vida em Cristo Jesus. E eu gostaria de ler novamente o mesmo texto, João 10:10. Abre lá comigo. Irmão, se a minha voz for ficando fanha, é porque eu esqueci meu remedinho. O remedinho, sabe disso? De pingar no nariz. E a libertação começa quando você luta contra, né? Daqui a pouquinho eu estou assim, viu, irmão? Fique em paz. Eu esqueci, eu falei, Jesus, tem misericórdia, mas eu preciso me libertar desse negócio. Irmãos, o negócio é tão terrível, que é assim, ó. Se eu deito para dormir e o vidrinho não está do lado, na hora meu nariz tampa. É verdade. Mas se eu deito e o vidrinho está do lado, eu olho para ele e falo, oi, vamos dormir. A noite inteira. Se eu passo a mão no bolso, sinto o vidrinho, o nariz não tampa. Mas se eu passo a mão no bolso e falo, o sangue de Jesus, é na hora, poc. E precisa de libertação. Quem está falando que é só cerveja, que é só cigarro, que é só droga? Né, o soro também. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ali é plenamente, em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? É o nosso inimigo, é Satanás. Eu vim, o Senhor Jesus, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Esse texto nos deixa alguns ensinamentos muito importantes, que fala exatamente de vida abundante. Fala exatamente disso. Quando nós falamos de vida abundante, e quando eu falo, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos de dinheiro, entenda que o Evangelho de Cristo Jesus não é contra o dinheiro. Em nome de Jesus. A minha oração é que você tenha bastante dinheiro. O amém foi tão empolgante que assinou no céu. Entendeu? A minha oração é essa, é que você tenha, que você prospere, que você tenha uma conta bancária especial. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, quem tem o dinheiro é você, não o dinheiro te tem. E isso tem que ser importante no seu coração. É você que domina, não ele que domina a tua vida. É você que é dono dele, não ele pode ser seu dono. Vida abundante é quando eu entendo que cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Você pode ter o que tiver, você pode ser o que for, você pode conquistar o que tiver que conquistar, mas isso não pode conquistar o teu coração. Isso não pode dizer quem você é. Você tem que ser um homem e uma mulher lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo.
render-se somente a Ele, prostrar-se somente a Ele, adorar somente a Ele. Quando você foge dessa ótica, quando você foge desse propósito, o dinheiro, a prosperidade, a casa, o carro, seja lá o que for, te tem. Ele que domina. Mas quando você sabe o devido lugar, você fala, ops, a única coisa que tem no meu coração é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é Senhor da minha vida, Ele que é o Senhor de todas as coisas, e tudo que eu tenho vem por Ele, através dEle. Ele é quem é Senhor de todas as coisas e o único digno de ser adorado. Amém, queridos? Esse texto nos ensina algumas coisas importantes para que nós possamos aprender e viver vida abundante. A nossa oração é que você tenha isso, plenitude de vida. A primeira coisa que eu aprendo, a promessa da vida abundante nos mostra um contraste entre o inimigo, Satanás, e Jesus Cristo, o bom pastor. O inimigo traz destruição, mas Cristo vem para trazer vida. O texto diz, e ele vem então somente para poder matar, roubar e destruir. E quando nós às vezes pensamos nisso, nós falamos, não, pastor, o que eu tenho está bom, o que eu tenho não foi destruído, não foi. Não, às vezes ele vem para poder matar sonhos, roubar ideais, destruir casamentos. Se você às vezes começa a colocar no âmbito geral da vida, você vai começar a perceber quantas coisas Satanás às vezes põe a sua mão suja para poder impedir você e eu de sermos ou fazermos alguma coisa. Ele como destruidor, ele como aniquilador, ele como ladrão, ele vem para fazer isso, para roubar o teu desejo de estar na presença do Senhor, para roubar o seu ânimo de orar, de ler a palavra, de estar na casa do Senhor, de buscar a face dele, de ter continuamente a adoração nos seus lábios. E quando você para de adorar, o que toma lugar no seu coração é a murmuração. Percebe quando nós passamos por lutas, e no meio das lutas você começa a adorar, as coisas mudam. Mas quando o meu foco deixa de ser Cristo, a única coisa que toma meus lábios é, por quê? Estou tão cansado, estou tão não sei o quê, por que isso está acontecendo? E aí começa aquele personagem do desenho, que eu não lembro o nome dele, o céu, ou vida, ou morte, ou azar, e começa a reclamar de tudo. Como é que é o nome desse desenho, irmãos? Pelo amor de Deus, hein? Não lembra? Ninguém lembra? É ele mesmo. É que não é mais dessa. Hoje tem tantas coisas esquisitas no desenho que antigamente falava que o Pica-Pau era terrível. Hoje você vê que o Pica-Pau é um espetáculo. Corrida maluca é um espetáculo. Mas você começa a ter um coração de murmuração. Então, o inimigo, ele vem para isso, para destruir, para matar, para roubar os nossos ideais. Uma vida abundante é uma vida vivida com propósito. E você e eu precisamos entender o que é propósito. Propósito é um senso claro de direção. Propósito é um senso claro para onde você vai. O que você determinou em seu coração. É verdade que muitas pessoas às vezes estão na igreja e você pergunta assim, irmãos, qual que é o propósito da sua vida? Não sei. Para onde você vai? Não sei, eu ainda não estabeleci no meu coração o que eu vou fazer amanhã, qual é o meu propósito de vida, qual é o meu ideal de vida, o que rege o meu coração, porque eu não consigo entender que vida abundante é uma vida vivida com propósito, e tendo propósito, ou seja, um senso de direção. Eu sei aonde estou, mas eu sei aonde eu quero chegar. E isso é importante em nossas vidas, irmãos, porque muitos ficam pelo caminho, porque não sabem aonde querem chegar, e não sabendo aonde devem chegar, rodam. Vai ter desperdício de tempo, vai ter desperdício de energia, porque roda e não chega em lugar nenhum, Jequiti. Não chega, não consegue ter visão, não consegue ter um propósito, o senso de direção na sua vida. Uma vida abundante é uma vida com propósito, é uma vida com paz, alegria e comunhão.
Paz para dormir, paz para acordar, paz para viver o dia. Quantas vezes eu já falei, Senhor, o bom seria que esse dia não acontecesse, porque não está legal. Eu sei do que vai acontecer daqui a pouco, eu sei que o telefone vai tocar, eu sei que algumas pessoas vão cobrar, eu sei que algo vai bater na porta da minha casa. Não pode pular para a quarta, porque a terça promete ser ruim. Mas vida com propósito é ser sabedor que mesmo no meio das lutas eu preciso ter paz. Grandes homens e mulheres de Deus, no meio das lutas, o que fizeram eles serem vencedores é a paz que transcende o entendimento. É o que vai além, é o que nos leva além. Mesmo que eu olhe e o que eu veja são mortes. Sabe o texto? 1000 cairão, 10.000, e eu não serei atingido. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Essa visão não é uma visão de jardim florido. É uma visão de pós-guerra, de morte, 1000 mortos, 10.000, e mesmo que eu caminhe, eu não serei atingido. É uma visão de caos, é paz em meio ao caos, é paz em meio às lutas. E eu preciso entender que vida abundante é isso. Vida abundante é eu ter alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É eu ter alegria no Senhor. Vida abundante é eu ter comunhão com Deus e com o próximo. Com Deus e com o meu próximo. É ter comunhão. É eu saber que isso é importante na minha vida. Em Salmos 16, versículo 11, diz o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à tua direita. Em Romanos 14, 17 diz o seguinte: pois o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Esse é o reino de Deus, na terra como no céu. Isso talvez seja uma visão celestial. Não, eu preciso já viver esses atributos nessa terra. Eu preciso já viver isso aqui nessa terra. Pastor, fiquei desempregado. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu arrumei emprego. Louvado seja o nome do Senhor. Fechou a porta. Louvado seja o nome do Senhor. A porta se abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque somente Ele tem todo o controle nas suas mãos. Somente Ele, irmãos. E vida abundante é descansar no Senhor. Vida abundante é confiar no Senhor. Vida abundante é depositar diante dEle tudo o que se passa em nossos corações. Porta se abriu, porta fechou. As coisas aconteceram, não aconteceram. Foi do meu jeito, não foi do meu jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continua sendo Deus. Há um cântico do Baruch que diz: Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E nós cantamos aqui: quando eu chorar, ou me lembrar que até aqui. O que aconteceu? Sua mão me sustentou. Mas a alma quer gritar mais alto. E você diz o quê? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. É normal a alma gritar. É normal se desesperar. É normal vir a ansiedade. É normal. Mas eu digo, diz a minha alma: espera em Deus. Espera no Senhor, porque no Senhor eu ainda o louvarei. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É aquietar o coração. Vida abundante é quando eu tiro daqui e eu coloco diante do Senhor. É quando eu tiro da minha mente e coloco diante do Senhor. É quando eu tiro do meu coração, e seja lá de onde for, e coloco no altar de Cristo e diz: tudo entregarei. Espero em Ti, Senhor. Tu sabes de todas
as coisas. Sabe o que eu aprendo? A fonte da vida abundante. Só é possível essa fonte da vida em Jesus Cristo. Vida abundante é só em Jesus Cristo. Porque nós aprendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E vida abundante só em Cristo Jesus. Pastor, mas eu conheço pessoas que vivem bem. Eu conheço pessoas que são alegres. Bênção. Isso é legal. Mas e na hora em que a corda aperta? E na hora que a sensação que dá é que não há mais chão para que você pise? E na hora que vem as notícias ruins batendo a sua porta? Muitos não lembram, poucos, irmão Zezinho lembra bastante, quando o Collor passou a mão no dinheiro de todo mundo. Quem lembra aqui, irmãos? Misericórdia. Denunciei a idade esse negócio, hein? Mirela, você lembra? Estava todo mundo feliz, com conta bancária, com dinheirinho guardado na poupança. Na época, guardar dinheiro na poupança era o talo. Tinha a poupança do Delfino, tinha? O pessoal levava, meu pai levava moedinha, colocava na maquininha, eu ficava olhando a maquininha, separando moedinha para cá, para lá, para cá. Aí dava um valor, dava um bloquinho para ele, e ele guardava aquele bloquinho. Na casa da minha mãe está cheio de bloquinho da poupança Delfim. Eu falei, mãe, isso não vale nada, não pode colocar na justiça, sei lá, mexer em alguma coisa. Meu filho, teu pai guardava tanta miséria, tá arriscado, você tem que pagar o banco. Eu falei, então deixa quieto. Quando o ex-presidente Collor um dia acordou e decidiu passar a mão na economia do povo, na poupança, pessoas morreram. Eu fui comprar um carro, e quando eu fui comprar um carro, eu perguntei para o rapaz assim, o que aconteceu com seu pai? Um homem sentado numa cadeira, todo torto, na loja de carro. Ele falou assim, o meu pai era dono dessa loja, mas o Collor, quando colocou a mão no dinheiro dele, na hora, ele teve um derrame, na hora, e nunca mais voltou. Pessoas morreram, porque perderam tudo que tinham. Meu pai deu risada, porque nunca teve nada. Mas pessoas ficaram mal, doentes, desesperadas, porque não tinha mais o que tinha antes. Sabe, irmãos, a minha e a sua esperança não pode estar nisso. Quando nós falamos que a nossa fonte de vida é Jesus Cristo, eu preciso entender que o meu caminhar é o Senhor. Eu preciso entender que a verdade que eu vivo é o Senhor. E eu preciso entender que Ele é a vida que é soprada na minha vida todos os dias. A Bíblia fala que Ele é o caminho que me leva ao Senhor, o caminho que me leva aos céus, o caminho que me leva a Nova Jerusalém. O caminho, Ele é o caminho, porque se você não aceitar, não se arrepender, não aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, não há outro meio. Você pode ser o maior investidor da igreja, você pode fazer tudo na igreja, você pode bater palma, assoviar, orar, pregar, vir ao altar, se auto-ungir, mas se não aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não vai ter vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade que nos liberta. Todas as vezes em que, quando era necessário, nós conversávamos com nossos filhos, e nós sentávamos com eles, e falávamos assim, se você falar a verdade, nós não vamos brigar com você. O cinto não vai comer. Por mais que nós tivéssemos vontade, principalmente eu, de puxar o chinelo 45, e a havaiana é 45, 46, e de dar-lhe umas chineladas, mas eu prometi que não ia fazer isso. A tampa da chaleira voava, e eles falando a verdade, não, porque eu fiz isso, eu falava, Jesus, que vontade de apertar o pescoço, que vontade. Mas a verdade tem uma coisa fantástica, ela traz libertação.
Eles falavam a verdade. E por muitas vezes eu e Débora nos entristecíamos, mas trazia libertação para o coração deles. Libertação para o coração deles. E nós sentíamos, quando eles falavam, eles faziam assim, ó. Pronto. O que outrora era mentira, o que outrora era motivo de acusação, não é mais. Porque a verdade foi liberada e o perdão liberado. Jesus Cristo é essa verdade que nos liberta. Vida abundante, só em verdade. Só em Jesus. E para ter essa vida, é vivê-la em Cristo. É vivê-la em Cristo, irmãos. Sabe o que eu tinha? Sabe o que eu queria muito? Viver na época de Jesus Cristo. Mas está no caminho, né? Porque viver na época de Jesus Cristo podia estar em outro país. Mas viver lá. E Jesus Cristo passar e eu seguir e ver os passos, os acontecimentos, as ressurreições, as libertações do gadareno, o endemoniado, o povo correndo, e fala assim, então deixa eu ter com aquela vara de porco. Vai. Lindo. Ver cada detalhe. Ver a mulher do fluxo de sangue vendo Jesus passar, não podia encostar em nada por causa da situação dela, mas ela encosta na orla, nas vestes de Jesus e é curada. E Jesus falou, opa, alguém tocou em mim. E um dos discípulos, Senhor, todo mundo está encostando, todo mundo quer encostar no Senhor, todo mundo quer ver o Senhor, e o Senhor fala que alguém encostou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, porque alguém com coração sincero veio até mim e tocou nas minhas vestes. Você imagina você junto disso, irmãos? Aquela mulher que foi pega em prostituta, Jesus escrevendo no chão e falando, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu imagino que aquele momento virou um silêncio da morte ali, todo mundo pensando, meu Deus, e agora? Taco ou não taco? Mas o pecado é denunciado em nossa mente e coração. E as pessoas largaram e Jesus fala, cadê aqueles que te acusavam? Isso é vida. Jesus tira aquela mulher da morte e traz ela para um estado de vida. Viver em Cristo Jesus, queridos, é exatamente isso. Vida abundante é viver, é seguir os passos de Jesus Cristo, é saber o que Ele fez, o que a sua palavra diz, o que a sua palavra nos ensina e seguir os mesmos passos. Uma igreja saudável, uma vida saudável, nós como igreja, templo do Senhor, filho desse Deus Altíssimo, precisamos entender que eu preciso viver a vida que Cristo Jesus deixou para mim. Não o que o pastor falou, não o que o irmão A ou B ou C, não que aqueles pedacinhos de vídeo de internet falou, e que as pessoas extraem, põem lá, e você se prostra diante de pedacinhos de vídeo, mas diante daquilo em que a palavra do Senhor fala para mim e para você. A palavra é onde gera vida abundante em nossas vidas. Em João 15:15 diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada ou coisa alguma. Eu vou pegar só esse pedacinho. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E essa parte é fantástica, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Efésios 3:20 diz o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes você e eu achamos que é muito. Ele pode fazer infinitamente mais. Às vezes você chega e fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou pedir isso? Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, ou daquilo que nós só pensamos. E eu fico pegando esse versículo e falo, Senhor,
o negócio é enrolado, porque eu sou um cara que penso muito. E principalmente penso em sonhos. Sonhando, desejando. Falo, Senhor, Alexandre, eu posso fazer infinitamente mais. O que é que eu preciso? Viver o caminho. Andar comigo. Entregar o seu coração. Ter vida abundante. Esperar em mim e saber que eu sou o Senhor. Eu aprendo também, meu irmão, vivendo essa vida abundante. Envolve confiar em Deus diariamente, mesmo em tempo difícil. É uma vida marcada por gratidão. É uma vida marcada por obediências. É uma vida marcada pelo fruto do Espírito. E esses ingredientes, esses 3 ingredientes, traz para mim e para você maturidade. Porque vida abundante se vive com maturidade, irmão. Vida abundante não pode se viver de qualquer jeito. Crentes maduros na fé. Crentes, homens e mulheres maduros na fé. Não sendo levado por qualquer conversa fiada. Não sendo levado por qualquer vento de doutrina. Não sendo levado por qualquer mensagem que massageie o ego e a alma. Não sendo levado por um sorriso simpático, mas sendo levado por aquilo que a palavra do Senhor determina para mim e para você. Você está aqui nessa noite, amém, irmãos? Não vai embora. A vida abundante é uma vida vivida com gratidão. E a minha pergunta para você é se você é grato. Se você é grato. Simplesmente grato. Se você se assenta à mesa e quando vê a comida você fala, isso aqui de novo? Em casa Isaac falava que a Esther era adotiva. Isaac falava assim, você está falando o quê, menina? Você é adotiva? Lá na sua terra não tem nem isso para você comer. E falava que ela vinha da África. Os seus irmãos não têm esse prato de comida para você comer. Olha, que avacalhação, Casté. Ele tem mais cara de ser adotivo do que ela. Que ela é a mistura fiel entre eu e Débora. Mas todas as vezes que nós vamos comer, nós temos uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor, obrigado por esse alimento que está na mesa. Obrigado por esse pão, obrigado por esse arroz, por esse feijão, por essa carne. Obrigado, Senhor. Porque de fato tem muitas mesas que não têm o que comer. Há um pastor, amigo nosso e amigo da Débora, muito mais anos. Eu conheci ele 1 ano só. E a Débora conhece há muitos anos. Eu conheci no seminário. Eram 3 irmãos. E um deles você conhece por nome. Um era Josimar, Josimar Fonseca, que é um pastor conhecido nacionalmente. Mas ele é irmão de Edmar e Aleximar. Os 3 são pastores. São os irmãos do Oceano. Os 3... Essa piada é antiga, né, irmão? São 3 irmãos. Pastor José é pastor de uma igreja. Comunidade Família da Fé, né? Família da Fé, em Campinas. Pastor Josimar é pastor da Igreja Nazareno, Nova Europa. Uma igreja lindíssima. Edmar, Josi, Comunidade Família da Fé. Edmar, Igreja do Nazareno, Nova Europa. Uma igreja lindíssima, construindo agora, irmãos. Lindo. E o pastor Alex é missionário. Está lá na África. Casou com uma americana e fundou uma frente missionária. Está na África construindo uma escola. E deve estar na África já há muito tempo. Fez toda a estrutura no chão, de 8 salas, 2 banheiros, almoxarifado, cozinha, está toda. E assim, você vê ele falando, é lindo ele falando. E o cara é missionário, entregou a vida dele por inteiro. A sua mulher entendeu isso, suas filhas entenderam isso, e ele faz isso com muita gratidão diante do Senhor. Os 3 são apaixonados por Jesus. O pastor Eide, há pouco tempo atrás, mandou mensagem para a gente.
E falou que está com saudade, ô lindão, não sei o quê. Eu fiquei todo feliz, né, irmão? Porque não é todo dia que chamo de lindão, não sei, Débora. Mas essa amizade, mas a vida deles reflete gratidão. E esse pastor Alex, nesse momento especial, ele vive lá, ele falou assim: eu vou mostrar para vocês onde eu durmo. Eu, sinceramente, eu vendo os vídeos, falei assim: nossa, que vontade de ir aí, né? De conhecer, de não sei o quê. E um dia ele postou um vídeo e falou assim: deixa eu mostrar onde eu durmo. Eu perdi a vontade. Porque é uma casa de pau a pique, sabe? Feito no supapo, amassa barro e joga, e os barros vão grudando e fecha. E ele numa barraca só de tela, por causa dos pernilongos. E ele falou: eu não dormi essa noite, por causa dos pernilongos não que entraram, mas ficam fazendo barulho. E ele levanta no meio da madrugada, irmãos, um breu. E de repente assim, a uns 150 metros, uma fogueira. Porque os outros pastores também não dormiram. E estavam na fogueira, lá sentado. E ele falou: vou lá. Eu falei: eu não ia. África tem leão. Leão ataca a madrugada. E eu gordinho desse jeito, irmãos? Não seria uma refeição para uma semana? Hã? Olha a onça que comeu aí o cara lá no Pantanal. Virar notícia do Brasil: pastor morre comido por leão. Ah, que Deus o tenha, estou fora. A gratidão no coração dele, de sair da sua casa, do seu conforto, da sua família, das suas filhas, e por oferecer. E isso também é obediência. Crente vive debaixo de obediência. E queridos, se você não sabe obedecer a Deus, você não sabe obedecer aos homens. Se não sabe obedecer a Deus, não vai conseguir obedecer aos homens. Ou se não consegue obedecer aos homens, não vai conseguir obedecer a Deus. A grande dificuldade de ter uma vida de obediência. E o fruto do Espírito, eu quero que você preste atenção no versículo de Gálatas, capítulo 22 e 23. Que é o que tem que ter em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vida abundante é ter o fruto do Espírito. Eu vou ler normalmente o que é o fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para que você e eu tenhamos vida abundante, é necessário ter isso. Pastor, misericórdia, eu não consigo ter domínio próprio. Ore. Pastor, eu não consigo ser bondoso. Pastor, eu não consigo ter paciência. Ore. Fale com o Senhor. Não é aquela oração: Senhor. Não. É a oração desejosa. É a oração desejosa. É colocar-se aos pés de Cristo. É colocar-se diante do Senhor. Vida abundante não é ser isento de lutas, mas é ser cheio da presença e do propósito de Deus. Jesus não nos prometeu a ausência de problemas, mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. A sua palavra não disse: Shirley, você não vai ter mais problema na sua vida. Seria bom? Seria ótimo. Alexandre, decidi nos céus, juntei a comitiva celestial, a partir de hoje você não tem mais problema. Ele tinha que me levar embora, porque eu crio problema. Ele tinha que me levar embora. A Débora tinha que acordar e falar assim: e o Alexandre não está mais entre nós, e o Senhor levou para si. Falta muito, irmãos. Mas Ele não nos prometeu isso. O que Ele prometeu é que estaria com você e comigo todos os dias. Sabe para quê? Para nos pegar pelas mãos. Quando você pega a Moriá, e a Moriá está andando, e o Rafael, tão carinhosamente, quando ela quer correr para a rua, ele segura na mãozinha dela e fala: filha querida, não pode.
Ou fala, não pode, menino. Não, não pode. E esse Senhor, Ele nos pega pelas mãos. Ele nos conduz, a palavra do Senhor diz, Ele nos conduz em verdes pastos. É Ele que nos conduz. É Ele que nos leva. Vem, Alexandre, vem comigo. Vem, eu te levo. Leva-me às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Traz refrigério no meu coração. Porque Ele sabe que a nossa alma, por muitas vezes, clama, adoece. Senhor, traz refrigério à minha alma cansada. Traz refrigério à minha falta de esperança. Traz refrigério na minha dor. Senhor, refrigera a minha alma. Porque eu preciso ter vida abundante. Não é oração qualquer, é a oração de súplica, desejoso de receber de Deus algo novo e melhor. É uma oração desejosa. Senhor, eu preciso, fala comigo, cuida de mim. Senhor, me pega pelas mãos, me cobre com as suas asas, ponha os seus anjos ao meu redor. Guarda a minha vida, guarda o meu pensar, guarda o meu falar, guarda o meu coração. Não me deixe tropeçar. Que a sua palavra seja luz, seja bússola para os meus caminhos. Eu preciso de ti, Senhor, todos os dias. Querido, vida abundante é quando você e eu entendemos a dependência desse Deus. É quando eu entendo que eu dependo desse Senhor, que eu preciso dele para viver. Ele é o ar que eu respiro, Ele é a comida que eu como, Ele é o que me levanta, Ele é que me traz vida, Ele que é a minha alegria. É o Senhor que nos guarda, que prospera os nossos corações. Te faltou esperança, fale com o Senhor. Te faltou amor, fale com o Senhor. Está te faltando paciência, fale com o Senhor. A sua alma está atribulada, fale com o Senhor. Anda por caminhos terríveis, fale com o Senhor. Oh, aleluia. Fale com o Senhor, se prostre a Ele. Fale, Senhor, os meus pensamentos estão me sabotando. Os meus pensamentos estão me roubando de Ti. Os meus pensamentos que são escondidos e que a minha esposa não vê, meus filhos não veem, vocês não sabem, mas está me sabotando. O que fazer? Fale com o Senhor. Ele é aquele que traz refrigério aos nossos corações. Ele é aquele que ouve o nosso clamor e fala, filho, eu estou aqui. Vida abundante. Vida abundante no Senhor. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem vivido essa vida abundante? Viver acima de todas essas coisas? Ou ainda a sua vida tem sido consumida? Porque dia 1º o dólar vai ser taxado, as exportação vai ser taxada em 50%. Seu coração está sendo consumido porque falaram que vão desligar o GPS? Porque falaram que agora o avião não pode mais passar por cima do espaço aéreo americano. Eu sei em quem eu tenho crido. E o versículo diz, e estou bem certo, que Ele é, se você não sabe, é complicado. E estou bem certo que Ele é poderoso. Esquece que eu falei. Estou bem certo que Ele é? Aleluia. Ele é poderoso. Ou não fala porque tem medo de falar errado, né? Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E que eu vou te dizer uma coisa, está chegando o dia final, Bruno. Está chegando o dia final. E que nós precisamos guardar os nossos corações. Queria que você ficasse de pé. E eu quero nessa noite que você